O medo da morte. O medo da morte nunca foi tão evidente como nos tempos de hoje. Claro, todos nós vivemos essa vida aqui para viver, né? Plenamente aqui. E conforme nós estamos aqui vivendo o nosso dia a dia, a gente pensa nos planos que estão condizentes com o nosso dia a dia, com a nossa vida aqui. Nós fazemos planos sobre a nossa vida. Fazemos planos sobre o que vamos fazer aqui. Mas você já parou para pensar que, segundo a palavra de Deus, essa vida aqui, como Davi falava, Salomão falava, essa vida é como um vapor, é como o orvalho da manhã que aparece com o mínimo sol, vai embora, se evapora como aquela flor que murcha. Essa é a nossa vida. Eu falei assim, mas como, Lincoln? Como é assim? É dessa maneira mesmo. Porque aos olhos de Deus, o nosso Deus que é atemporal, para ele não há tempo, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quer dizer, o que isso quer dizer? Que ele para ele não existe essa linha do tempo, como existe a nossa linha do tempo. Você quando está assistindo um vídeo, por exemplo, no YouTube, você tem a linha do tempo ali correndo para saber quanto tempo o vídeo está correndo. Com Deus não é assim. O tempo para Deus, ele é um bloco só, princípio e fim. Ele é isso. Entendeu? Você tem que entender que Deus é o dono do tempo, porque ele rege sobre tudo. O tempo não existe. Esse tempo cronológico, meu e seu aqui, ó, do relógio, ele não funciona para Deus. Por isso que é um vapor. É assim. E se eu estou falando com você, você já viveu bastante, já tem mais idade, você sabe que a sua vida passou bem rápido também. Embora a gente fale assim, converse com uma pessoa de 15 anos, um adolescente de 15, fala, olha, você já pensou quando você tiver com 80 anos? Um adolescente não consegue imaginar, ele vai ter uma referência dos avós, talvez, de alguém mais velho, mas ele não consegue imaginar o que é viver até lá. Parece muito longe, mas quem já viveu até os 80 sabe que dos 15 a 80 foi isso aqui, ó, rápido demais. E aí cada vez mais a gente vai se aproximando do quê? Da morte, dessa morte aqui, da nossa morte aqui, dessa terra, onde nós fazemos planos. E é por isso que as pessoas têm um apego muito grande à vida. E não estou aqui desmerecendo a vida, tá bom? Não é isso que eu estou falando. Mas muitos de nós esquecemos que nós vamos chegar, o momento derradeiro que nós vamos, e pode ser agora. Alguém pode viver nessa terra segundos, né? Um nenê pode nascer e imediatamente falecer. Outros, eu conheço pessoas, a avó da minha esposa morreu com 100 anos de idade. Eu conheço pessoas com mais de 100 anos de idade. E nessa caminhada da vida, nós não temos regra para chegar até a morte. E olha só, você está falando assim, pô, Maurício vai falar de morte hoje. Não quero ouvir essa palavra, não. Pois eu vou te convidar a ouvir sim essa palavra, morte, sobre morte, porque ela é importantíssima. Para mim, é importantíssima para você. Porque a morte tomou uma outra conotação hoje em dia. A morte parece um desastre na nossa vida. A morte parece um desastre na vida de uma família. Parece que ninguém pode morrer, ninguém deve morrer. E se alguém morrer, vai ser o fim de tudo, uma tragédia monumental. Mas a gente sabe que quando os nossos planos aqui são feitos aqui, claro, nós vamos viver aqui, e Deus nos orienta a termos planos aqui, a pedir coisas para Ele, o que nós queremos. Claramente, nós temos que ter clareza, mas nós temos que ter clareza também lá do momento em que nós vamos para a eternidade. Nosso plano é lá na eternidade. Como é que vai ser lá na eternidade? A palavra nos garante que nós vamos louvar a Deus dia e noite. Nós estaremos num outro ambiente, numa outra esfera de vida. Na palavra de Deus não fala que nós morreremos e permaneceremos em morte na eternidade. Não, nós sairemos daqui para a vida. É o contrário. Então nós, como crentes em Jesus,
crentes em Cristo como nosso Salvador, Salvador das nossas almas, nós, crendo nisso, temos a plena convicção e a certeza de que nós sairemos daqui, ó, da morte para a vida, porque a morte vai ser somente um processo. Nós ficamos pensando na morte, falei, o que vai ser da minha família? O que vai ser de tudo que eu fiz e o que eu conquistei? Isso tudo fique tranquilo. Sua família fica, seus bens ficam, e olha, pode ser que sua família fique até brigando por tudo aquilo que você conquistou. E eu não estou falando para você deixar de conquistar nada, não. Você tem que conquistar, sim. Nós temos que conquistar. Nós, pais, temos que conquistar para os nossos filhos. Lá em Romanos, nos diz o seguinte, que é dever dos pais em tesourar os filhos, e não os filhos aos pais. Conquiste. Se não é por você, é por um propósito para os filhos. Então a morte, hoje, ela ganhou uma conotação trágica. Trágica. E a mídia faz questão de fazer isso nas nossas mentes. Eu vejo hoje muita gente apavorada, e o medo de morrer, que é o maior medo da humanidade desde sempre, hoje está cada vez mais assolando as pessoas, trazendo para as pessoas tristeza, ansiedade, depressão, pânico, incertezas, desânimo, apatia, pelo prenúncio da possível morte de alguém. O que é uma idiotice. Como é que você vai prenunciar a morte de alguém se isso é algo que cabe somente ao nosso Deus? O mesmo Deus que trouxe você a esse mundo sem data marcada, sem horário marcado. Tá, você nasceu de uma cesárea, mas você não veio com data marcada para cá. E você também não irá com data marcada. Não irá. Por isso é necessário que nós entendamos que a morte é um processo e que viver a vida aqui é viver a vida em Cristo com os princípios dele. Porque quando você cumpre os princípios, as promessas de Deus, as promessas de Cristo para a sua vida, elas se cumprirão. Sem os princípios cumpridos, não há como. Não há como. E é por isso que muita gente também tem esse medo da morte, porque não viveu uma vida plena, ou acha que ainda não viveu, idealizou uma vida plena, cheia de coisas, cheia de viagens, cheia de presentes, cheia de bens, cheia de tudo aquilo que é sonhado e vendido pra gente. E aí a pessoa tem medo de morrer por não conseguir chegar até tudo isso. Mas o nosso alvo não é aqui. Sinto muito dizer isso para você de novo. Nosso alvo não é aqui nessa terra. Nosso alvo é na eternidade em Cristo. Nós precisamos entender exatamente isso. Viver em Cristo é o nosso alvo. Viver em Cristo é o que nós precisamos buscar. Nós temos que entender que a morte realmente é um processo. Hoje eu falei, por que Deus, o Senhor quer que eu fale da morte? Porque parece algo muito duro para eu falar num programa de beleza como eu faço aqui na rádio. Mas eu vim aqui hoje em obediência. E é a minha convicção. E eu tenho certeza que é a convicção de todos aqueles que creem em Cristo, que a morte é somente um processo mortal aqui. Nós encaramos assim, mas para Deus é um processo seu contínuo. Ele quer você lá com Ele. Deus quer você lá com Ele nos céus, louvando a Ele, dando glórias a Ele, enaltecendo a Ele. É para isso que nós somos criados. Aqui nós vamos conquistando como príncipes, como reis, como rainhas, como princesas, porque também foi nos dado o direito de conquistar aqui nessa terra. Mas nada do que nós conquistamos aqui, nem pessoas e nem bens, nos prenderá aqui. Concorda comigo? Nada disso. Por mais amizades, por mais filhos, mais
bens, mais imóveis, carros que você tem aqui, nada disso nos prende à vida. Essa vida que nós conhecemos aqui, nada disso nos prenderá. Sinto muito. Você não consegue justificar isso para Deus. Fala, Deus, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho $1 bilhão na minha conta. Eu preciso viver mais. Deus vai falar assim, querido, vem para os braços do Pai. Vem aqui. Você que é salvo, vem, eu quero você. A morte é um processo. A morte é um processo nosso. Porém, a morte para Deus não existe. Vou ler aqui para você. Em João 11:25, olha o que Jesus disse. Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus é a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Porque ele é a vida. Crer em Cristo, crer nas suas palavras, crer que ele é nosso Salvador, Salvador das nossas almas. Mesmo que você morra aqui, ó, você viverá. É louco isso, não é? Mas essa é a promessa dele, meu querido e minha querida. Lá em João 5:24 diz o seguinte: eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, Jesus falando isso, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Vamos ver outro aqui? Isaías 57:2, ó. Aqueles que andam retamente entrarão na paz, acharão descanso na morte. A morte é paz, a morte é regozijo. A morte não é tristeza. Meus amigos, eu não estou falando com você de morte triste no coração. Eu estou falando com regozijo, porque é uma vitória. É uma vitória que está assegurada por nós na palavra de Deus. A nossa vitória sobre a morte. Jesus falou, eu sou a ressurreição, querido. Filho meu, amado, eu sou a ressurreição. Eu venci a morte. Vem comigo. Eu sou a vida. Você crê em mim? Então, você terá a vida eterna. Essa é a promessa de Jesus. Você acredita nisso? Se você é crente em Cristo, se você crê nisso, abrace essa promessa. Siga os princípios. Aceite a Cristo como seu Salvador. E por mais problemas que você tenha vivido ou viva aqui nessa terra, não tenha medo da morte. A morte é eficiente, ela chega e leva você para a vida. Que alegria! Viver é Cristo, morrer é lucro. Paulo já dizia. Não falo isso com tristeza, eu não estou falando de morte hoje aqui com tristeza. Esses dias eu falei como do luto. Como Davi saiu do luto. E nos céus não há luto por você ter morrido aqui na terra. Há alegria. Nos céus há alegria, há regozijo pela alma salva em Cristo Jesus. O luto fica aqui com quem fica, mas a sua vida e a alegria vão com você nesse processo da morte. Não tenha medo da morte, meu amigo, minha amiga. Não tenha medo. Destrave isso da sua mente. Perca esse medo da morte. Entregue sua vida a Jesus plenamente. Jesus é a ressurreição e a vida. Nele, em Cristo, a sua vida no eternamente chegará. Tire o medo da morte de dentro de você. Vença. Vença e chegue com vida plena na eternidade com Cristo Jesus.